irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez na casa de Deus. Amém? O Senhor, Ele fez, Ele faz, Ele vai continuar fazendo. Nós cremos. O tempo difícil que nós estamos vivendo vai passar em nome de Jesus. Quantos creem? Diga amém, eu creio. Aleluia. Vou ser bem breve hoje. Para o meu espírito. Rápido, não vou. Ser menos. Abra sua Bíblia no livro de capítulo 6. Versículo 37. Hein? Diz assim: não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, serão condenados. Perdoem, serão perdoados. Deem e lhes será dado uma medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. A medida usarem também será usada para medir. Amém? Essa noite eu quero falar algo que Deus tem colocado no meu coração. Ser bênção para você e para mim. Quero trazer 5 dicas para a nossa vida. 5 princípios dentro da palavra. Vamos abençoar. Não é aquela história de faz de conta, não é aquela história... Deixa eu perguntar, mas não levante a mão, tá? Só responde na sua mente. Quantos aqui já caíram naquela conversa de fazer uma dieta que te passaram, que você vai perder 7 quilos numa semana? Não levante a mão. Gente, já caí. Não existe uma coisa milagrosa, não é verdade? Então, quero falar nessa noite sobre 5 princípios. Emagrecer não. Ainda não. 5 princípios para se ter uma vida feliz. É muito... Eu não vou sintetizar 5 coisas aqui. Assim, olha, a partir dessas 5 coisas, agora a sua vida vai ser extremamente feliz. São 5 princípios que eu extraí da Bíblia. Que possamos ser felizes. Quantos aqui gostariam e são e querem ser felizes? Quantos querem ser felizes aqui? Diga amém. Em todas as áreas, fala, eu quero ser feliz. Amém? Nós queremos. O ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E nós temos uma resiliência incrível no nosso coração, que Deus coloca. Poder de superação. A gente cai, o Espírito Santo nos ajuda e a gente levanta. Não é verdade? Acontece com você? Mas essa noite eu quero falar sobre 5 princípios. Se ter uma vida feliz. Eu tenho certeza que não é a minha palavra, não é uma palavra de, vamos, como que eu vou dizer? Autoajuda. Isso aqui não é autoajuda, tá bom? Fala para a pessoa que está do seu lado, para sua família, ó, isso aqui não é autoajuda, não é autoajuda. Fala, é princípio bíblico. Aproveita e pergunta para ele, você lê a Bíblia, irmão? Te respondeu? Não quer nem saber, né? Misericórdia. Nem te conto. Vamos lá. Nós acabamos de ler um texto em Lucas capítulo 6, versículo 37. Quantos já tinham lido esse versículo aqui? Não julgueis, vocês não serão julgados. Ele será dado. Quantos já leram? Uma boa medida. Tem um texto que fala assim, recalcado, sacudido e transbordante, não é assim? Então, quero falar sobre o primeiro princípio para você e eu sermos felizes. Anote aí, se você quiser anotar. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. Amém? Esse é um princípio que precisa ter em primeiro lugar na vida de um cristão. Quando nós colocamos Deus como prioridade, como o centro da nossa vida,
as coisas começam a tomar um rumo, uma direção. A princípio, parece que elas desandam, mas na verdade é Jesus ajeitando. Porque quando a gente vai fazer uma faxina em casa, a gente bagunça tudo, não é assim? Você tira tudo do lugar para depois colocar tudo em ordem. Então, quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, é essa organização que Ele vai fazendo nas nossas vidas. E eu quero perguntar para você nessa noite, você e eu, temos amado ao Senhor, tá? De verdade? Tá? Mas olha, se Deus fizer com que você e eu passemos por um teste, Ele vai fazer um teste com você. Será que nós vamos ser aprovados? Será que realmente Deus, o Senhor, está em primeiro lugar na minha vida? Olha, deixa eu falar que os jovens talvez vão me entender. Adultos, os casados, assim, os jovens vão me entender. Quem aqui já esteve apaixonado? É bom estar apaixonado, não é? Você acorda pensando na pessoa, você dorme, você come, você vai tomar assado, você vai para casa, para a lotérica, você está na fila, você está pensando, já pensou se fulano tivesse aqui? Aquela coisa de apaixonado. A gente precisa ser apaixonado por Jesus. Se você e eu dizemos todos os dias, eu amo o Senhor sobre todas as coisas, e em nenhum momento da sua vida, no seu contexto de vida, aqui dentro ou lá fora, não tem Deus na sua vida, tem algo de errado. Porque quando a gente ama, de fato, a gente respeita, quer trazer aquele ser amado para próximo, você quer estar junto, é assim ou não é? É ou não é, gente? Os casados aí, eu sei que tem as coisas que fazem cheio no casamento, para provar o amor mesmo, mas é para provar que você ama aquela pessoa, que você aguenta, que você suporta, porque o amor é tudo... Espera, etc. Mas... Oi, tá falhando. Mas resumindo, nós precisamos, de fato, amar ao Senhor sobre toda e qualquer coisa. Primeiro lugar, que seu namorado. Primeiro lugar, que seu esposo. Primeiro lugar, que seus filhos. Primeiro lugar, que seu trabalho. Primeiro lugar, que seu carro. Primeiro lugar, que sua casa. Primeiro lugar, que qualquer coisa. Porque a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu. Está o seu. Então, onde a gente coloca muito a nossa intensidade de vida, preste atenção, fica ligado. O Espírito Santo vai nos mostrar. Eu acho que você está dando moral mais para isso na sua vida. Preciso estar mais no centro da sua vida. Amém, irmãos? Às vezes nós colocamos em primeiro lugar a palavra que vem da televisão, das pessoas que falam ali. Nós não deixamos Deus como prioridade dizer a última palavra na nossa vida. E às vezes a gente dá a chave do coração para Jesus, depois você fica tomando, falando, presta aqui, Jesus, deixa eu só pegar um ali. Então nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Então qual é o primeiro princípio? Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fale, amar a Deus sobre... Segundo ponto, vamos lá. Deixa eu voltar aqui nesse primeiro ponto aqui. Tem uma história na Bíblia, um personagem muito importante, eu não poderia deixar de citar, que fala de um amor incrível. Abraão. Abraão gerou quem? Quem? Isaac. E ele foi o filho da promessa, porque quando Abraão teve Isaac, ele já era um homem bem de idade. Ele era o único filho entre ele e Sara, era o filho da promessa. Mas quando o Senhor fala para ele, Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac para mim. Abraão não fez birra, Abraão não deu pirraça, Abraão não questionou, ele simplesmente falou, sim, Senhor. Pegou Isaac e caminhou para o altar do sacrifício. Pensa você, mãe e pai, pegando seu filho para sacrificar. Como seria o seu coração diante de Deus se o Senhor te pedisse tal coisa? Quem é pai e mãe que sabe o que eu estou falando? Pois Abraão foi
e ali no lugar de sacrificar o seu filho, já estava amarradinho o filho dele lá. Ele já ia sacrificar o filho. Quando Deus falou com ele: precisa, você já provou que me ama. Talvez Deus não vai te pedir um filho, mas vai pedir algo que te custe, para ver aonde está o seu coração, não para Ele ver. Deus não precisa ver como está o nosso coração, porque Ele já sabe como está o nosso coração. Deus nos conhece, sabe quando muitas vezes nós estamos descentralizados da vontade dEle, mas nós não percebemos, porque a gente coloca no automático: eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o Senhor, e chora, e pula, e grita, e fala: eu amo o Senhor. Mas quando o Senhor prova, eu já não amo. Você está disposto a perder a sua vida por amor a Jesus? Se acontecer aí futuramente, um futuro bem breve, uma perseguição à igreja, você e eu estamos dispostos a dar a nossa vida por amor a Jesus? Isso é amar o Senhor sobre todas as coisas. Hein? Segundo princípio: aprenda a gostar da sua própria companhia. O que isso tem a ver? Deixa eu te explicar. Isso aqui fala sobre amor próprio. Diga comigo: amor próprio. Isso não é de Deus, não. É sim, eu te falo. A Bíblia diz: amai ao teu próximo como a ti. Eu só vou conseguir amar o meu próximo quando eu me amar, quando eu me conhecer. Eu preciso me conhecer, eu preciso me amar para amar outra pessoa. Quantas vezes nós deixamos de nos conhecer? Quantas vezes a gente faz besteira porque você ainda não se conhece, você ainda não gosta da sua própria companhia, você não se suporta. Você não se suporta ficar sozinha, sozinho. Tem gente que não suporta, preste atenção. Tenha o prazer e a alegria de estar consigo sozinho, sozinha. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de ficar junto, há tempo de ficar sozinho. E nesse tempo que a gente fica sozinho, se você ainda não consegue, eu quero te desafiar essa noite em nome de Jesus. Não é ficar sozinho, solidão, é aprender a ficar sozinho no seu silêncio, a te ouvir e a te escutar, a escutar o seu coração, a te entender, a se compreender quem eu sou, como Deus me vê, como as pessoas me veem, como a família me vê, como estou agindo, quem sou eu lá fora. Eu sou explosiva, eu sou calma. Quem sou eu? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as áreas da minha vida que são mais fortes? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu estou excedendo? Você sabe, você se conhece. Irmãos, muitas vezes nós sofremos, nós não somos felizes porque a gente não se conhece. A gente erra por falta de conhecimento. E uma das coisas, quando eu me conheço, quando eu me aprofundo em mim, que é algo que o Senhor precisa que nós aprendamos a fazer, é nos conhecer, para que a gente possa conhecer e ajudar o próximo. Nós precisamos ter alegria em ficar pelo menos um tempinho. Estou falando toda a vida não é se isolar. Mas a gente tem que entender que existe tempo para todas as coisas. E que eu não preciso namorar alguém ou casar com alguém porque eu tenho medo de ficar sozinha. E que eu preciso casar com alguém porque eu tenho medo de morrer sozinho. Ou porque eu não deixo meu filho casar porque eu não quero ficar sozinha. Sabe, irmãos, você nunca, nem eu, estaremos sozinhos, jamais. O Espírito Santo está conosco. Você e eu somos semelhança de Deus. E a gente precisa se amar. A gente precisa se conhecer. Uma coisa é, alguém que vê e fala, essa pessoa, falando a meu respeito, a Leia é uma mulher mentirosa. Aí, eu vou chorar? Vou achar ruim? Não, porque aquela pessoa não me conhece. Eu me conheço. Eu sei de mim que eu não sou mentirosa. Deus sabe que eu não sou mentirosa. A minha família me conhece.
Então pronto, resolvido. Para que eu vou ficar criando picuinha com gente que não está nem aí para mim, que fala as coisas para me ofender, porque aquele que tem muita ferida só sabe ferir. E aí a gente cai nessas ciladas do diabo porque a gente não se conhece. Deus te formou a imagem e semelhança dele, só aí já basta. Amém, irmãos? Só aí já acabou. Então deixa eu te falar, a partir de hoje, pense nisso como algo bíblico. Seu esposo vai amar a ideia, seus filhos vão amar a ideia, porque você, homens ou mulheres, o seu cônjuge, você vai ser uma pessoa menos estressada, menos amarga. Precisamos, presta atenção, nos conhecer. Amém? Eu deixo esse desafio para todos, para nós. Nós precisamos nos conhecer, sabe por quê? Porque o inimigo vai em nossas fragilidades, sabia? O inimigo não vai te pegar no lugar que você é mais forte no Senhor. Ele vai te pegar naquela parte que você é mais frágil. Então, aprenda e entenda quais são suas áreas frágeis e comece a fechar essas áreas frágeis e a se fortalecer no Senhor. Temos um exemplo. Quem foi a pessoa que escreveu na Bíblia aquele versículo que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quem escreveu? As máscaras estão me atrapalhando, estou ouvindo. Quem escreveu? Jesus. Gente, Jesus não, misericórdia. Posso todas as coisas, Filipenses 4,13. Quem escreveu? O apóstolo. Começa com pá. O apóstolo Paulo. Gente, aquele homem era um homem de Deus, sim ou não? Ele se conhecia. E quando ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não disse apenas, poxa, eu vou fazer de tudo nessa vida. Porque um pouquinho antes de você ler o versículo, diz assim que ele sabe ele ter muito, ter pouco, conviver com muito, conviver com pouco, porque ele é uma pessoa que passou por várias experiências e de todas elas, ele extraiu algo para o autoconhecimento. E isso ajudou na divulgação do reino de Deus também. Porque a pessoa, quando ela é bem informada sobre ela mesma, ela sabe onde ela pode pisar os pés com firmeza, sabe onde ela precisa se preparar mais um pouco. Estão entendendo, irmãos? Então Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele falou com conhecimento de causa, porque se conhecia. Vamos lá para o terceiro princípio. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, aprenda a gostar da sua própria companhia. A se conhecer. Terceiro, libere perdão. Quer ser feliz? Libere perdão. Se tem uma coisa que pega para todo ser humano, a questão do perdão. Você vai me dizer, não, eu tenho um coração tão bom para perdoar. Eu sou assim, extremamente fácil para perdoar. Irmãos, perdão não é fácil. Se fosse tão fácil, Jesus não diria que nós precisamos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7 por dia. Quanto dá 70 vezes 7? Vamos, gente. Cadê os universitários? 490 vezes. Pensa no irmão pisando no seu pé. 490 vezes por dia. Você fala, Jesus, eu vou perdoar esse abençoado. Então, presta atenção. O perdão é algo que, quando liberado, te traz felicidade. Meu querido e minha querida, se a gente não libera perdão, quem sofre, quem adoece, quem padece, somos nós que não liberamos. É simples assim. Eu preciso perdoar o meu esposo todos os dias. Ele precisa me perdoar todos os dias. Eu preciso perdoar os meus filhos. Eles precisam me perdoar. Eu preciso perdoar aquele que me ofende.
Eu preciso perdoar aquele que denigra a minha imagem. Eu preciso perdoar aquele que me faltou com respeito. Eu preciso perdoar aquele que fez coisas horríveis. Enfim, eu preciso perdoar. Eu não sei, você não sabe o que eu vivi. Eu não sei, mas eu só sei que o perdão é libertador. Talvez eu estou te falando isso e é muito difícil a gente ouvir. A gente fica remoendo, pensa, meu Deus, mas é muito ruim. Mas o perdão é algo dos céus para nós. A Bíblia fala o seguinte: tende paz com todos. Sabe o que é isso? É você andar por essa igreja e pela comunidade aqui de cabeça tranquila. Você não é perfeito, nem eu, mas você sabe que não tem nada de rancor guardado no seu coração, nenhuma raizinha. Você está bem. Porque se você oculta também, você está em pecado. Se você está guardando coisa aí no seu coração e não resolve, você só está jogando coisa para debaixo do tapete, tem que resolver. Se você tem algo para resolver com alguém que já partiu dessa aqui, dessa vida, resolva com o Senhor, mas libere perdão. Às vezes, irmãos, a raiz de muita falta de perdão, a gente sabe, você vai entender, está dentro das famílias. Começa bem cedo. Às vezes a gente sabe que existe uma rejeição dentro do coração, existe uma falta de liberação de perdão. Você e eu talvez damos nome para isso de outra coisa, mas não adianta você dar nome para outra coisa. A gente precisa liberar. Existe um homem na Bíblia que eu sou apaixonado na vida dele. O testemunho dele, lindo. José do Egito. José foi vendido. Acho que quando os irmãos dele falaram assim, José, vem cá para você ver esse buraco. Jogou o bichinho lá dentro. José foi vendido. José foi esquecido. José foi traído. José foi vítima de tantas artimanhas, mas ele decidiu perdoar. E quando ele teve o momento da vingança, porque eu vou te falar, o coração do ser humano, deixa eu te falar, não é só você, eu e você. Nós temos a tendência de termos a vingança. É prazeroso a gente se sentir vingado. Faz parte da carne que não converte. Mas deixa eu te falar, em nome de Jesus, renuncia a isso. Isso não vai acrescentar uma vírgula na nossa vida. José, quando teve a chance de retribuir todo o mal que os seus irmãos fizeram com ele ficou emocionado. E ele abraçou os seus irmãos. E ele liberou o perdão. E ele chorou e abraçou o seu pai, porque o amor falou mais alto. Quem você tem que perdoar? Quem você de fato precisa liberar perdão? Não é fácil, mas é algo que vai ser libertador na sua vida e vai te trazer felicidade, sim. Então esse é o terceiro ponto. Vamos para o quarto. Qual que é o último que eu falei? Liberar perdão. Quarto, seja generoso. E aqui eu coloquei a história de José de Arimateia. Se você quiser ler depois em casa, Mateus 27, 57. Esse homem era um seguidor de Jesus que ficava no anonimato. Mas ele amava Jesus, ele seguia Jesus. Ele seguia. E quando Jesus morreu, ele foi pedir o corpo de Jesus antes das 18 horas de sexta-feira, para que ele fosse sepultado numa cova nunca usada de sua família. Isso é generosidade. Naquela época, o homem que era crucificado era simplesmente jogado, vala qualquer, não era sepultado. Aquele homem ali, José de Arimateia, ele pegou o corpo de Jesus e sepultou. Levou para o sepulcro. Sepulcro nunca usado. Jesus foi sepultado com ele, porque existiu um coração generoso. Generosidade, irmãos, ela vai muito além do que dar
comida, roupa. Isso é maravilhoso. Acho muito lindo esse trabalho. Mas hoje, no nosso contexto que nós estamos vivendo, a generosidade fala muito sobre um abraço. Pessoal, mas um abraço que você dá em oração, em amor, eu estou junto. Faz um telefonema, não pode estar junto, faz um telefonema. Acompanha, mesmo estando distante, mas estando perto. Chore com os que choram. Viva o momento que as pessoas estão vivendo. Ouça o que as pessoas queiram falar. Seja ouvido de Deus aqui na terra. Seja boca de Deus aqui na terra. As pessoas estão sedentas para ouvir sobre Jesus. É um momento exato que nós precisamos falar sobre Ele. E às vezes nós intimidamos e inventamos tanta coisa e não falamos sobre o que precisa falar. E essa generosidade é você apresentar Jesus que você serve para alguém que precisa. A generosidade está em olhar alguém com compaixão, é ter empatia, é se colocar no lugar, sem julgamentos, sem pré-julgamentos. Porque a gente tem a forte tendência de sermos julgadores, sentar no trono, bater o martelo. Mas nós precisamos nos despir disso e sermos generosos. Generosidade com o próximo. Generosidade com nossa família. Preste atenção, estamos todos vivendo uma situação semelhante. Todo mundo está com muita coisa acumulada. Todo mundo tem muito pouco tempo para muita coisa. Mas nós precisamos ser generosos com os nossos filhos. Precisamos ser generosos com os nossos maridos, mulheres, esposas. Precisamos ser generosos com os nossos vizinhos. Precisamos ser generosos com as pessoas que têm, por exemplo, as pessoas que estão sendo infectadas pelo Covid. Eu vejo muito preconceito. Vejo muito medo. O medo fala mais alto. Você tem que ser prudente? Claro, precisamos. Sim, a prudência acima de tudo. Mas nós não podemos fechar os olhos e sair de perto e deixar para lá. Amém, irmãos? Vou falar um nome. Teve uma pessoa aqui da igreja. Estava com sintomas de Covid, mas no final não era Covid. Achei bonito, a família se dispôs a ajudar, deixava o prato de comida, café da manhã. A pessoa mora sozinha, a família levou, a família ajudou, a família abraçou. Nós precisamos nos ajuntar, nos ajudar. É como aquela historinha do porco-espinho no frio. Não é verdade? A gente precisa se juntar. A gente precisa se aquecer. Amém ou não, irmãos? Amém, é verdade. A gente precisa ser generoso, nós precisamos. E a generosidade é uma coisa que eu sempre falo, não dá ibope, sabe por quê? Porque é uma coisa que você faz nos bastidores, ninguém está vendo. Ainda tem gente que questiona, será que eu faço para fulano? Será que eu não faço? Como assim, será que eu faço? Será que eu não faço? E Deus pôs para você fazer e eu fazermos, nós precisamos fazer. E as coisas que a gente faz, ninguém precisa ficar sabendo. Porque o Senhor sabe. O Senhor conhece. Amém, irmãos? Estão entendendo? Não é que eu vou fazer as coisas escondidas, não. É porque, às vezes, as pessoas querem mostrar para todo mundo que está fazendo, que está ajudando. Não, Jesus não quer isso. Jesus quer mais que isso, irmãos. Mãos limpas, coração puro. Precisamos ser generosos. E a generosidade começa de dentro para fora. Quando eu coloco os meus olhos em alguém e vejo, poxa vida, aquela pessoa precisa de Jesus. Aquela pessoa precisa de uma palavra. Ela precisa de um apoio, ela precisa de oração, ela precisa de um conselho. Ela precisa de um arroz com feijão. Ela precisa que eu faça uma oração, não sei, enfim. Deus fala conosco isso. E Deus nos traz a estratégia certa. E a Bíblia diz que é melhor dar do que? Vamos dizer juntos? É melhor dar do que receber. É melhor dar do que? Falem sozinhos. É melhor? José de Arimateia foi um homem que, a partir do momento que ele sepultou Jesus, ele não mais escondeu que ele seguia Jesus. Enquanto os discípulos se escondiam com medo,
o contra-ataque, né? Mas ele, pelo contrário, ele se expôs. Não, eu sigo esse homem aí que morreu. Porque ele entendeu de quem se tratava. E quando nós fazemos para o próximo, nós estamos fazendo como que para o Senhor. Esse reconhecimento não vem de homens, vem do Senhor. Bem, e o último, está acabando, meu tempo já acabou. Para fechar, gratidão. Esse é um princípio para se ter uma vida feliz. Tem gente que é grato de verdade. Gratidão que eu falo não é só você agradecer. Ai, muito obrigada, estou tão feliz. Nossa, tão grata. Sabe, gratidão é você reconhecer que aquela pessoa te ajudou em algum momento. E Deus usou ela para te abençoar. Porque às vezes nós queremos as pessoas até o momento que elas podem me suprir e fazer o que eu preciso. Depois, tchau. Elas são descartadas, não é assim? Só porque nós não podemos descartar pessoas. E a gente tem que selar isso no nosso coração, irmãos. Você precisa lembrar, lá de nossas bolinhas, você precisa lembrar de quem fez algo por você. Se você tem problema de memória, anota. E ora por essa pessoa, abençoa essa pessoa, que foi um instrumento de Deus na sua vida. Eu já vi de tanta ingratidão nessa face da terra. E às vezes nós somos ingratos, a gente fala dos outros, mas a gente também é. Não é assim, irmão? Às vezes nós somos muito ingratos. Às vezes a pessoa deixa de fazer uma coisinha, acabou. E não é assim. Jesus nos ensina a termos um coração de gratidão. Você já agradeceu ao Senhor pela casa que você está morando? Seja alugada ou não? Pela comida que você tem para comer? Você já agradeceu porque você está aqui essa noite? Você já agradeceu pela família que Jesus te deu? O que é que nós temos para agradecer hoje? São tantas coisas, irmãos. Às vezes a gente só reclama e pede, igual uma criança mimada, que não tem noção da vida. Mas nós já somos adultos espirituais, amém? Nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Deus cuida, Ele nos ama. Eu sou muito grata ao Senhor. Estar vivendo esse momento, por estar aqui, estar falando com vocês. Tenho certeza, se você puxar na sua memória, existe muita coisa para agradecer essa noite. E um exemplo que eu quero deixar é aquela mulher do vaso de alabastro. Você pode ler na sua casa, em Lucas 7:37. Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Isso mesmo. Aquela mulher era uma mulher pecadora. E ela chegou aos pés de Jesus, enquanto Jesus estava reunido com os seus discípulos. Ela chegou aos pés de Jesus. Pegou o vaso, aquele óleo caríssimo, aquele óleo caríssimo, que era um valor enorme. Despejou aos pés de Jesus. Junto com suas lágrimas que caíam aos pés de Jesus. Com seus cabelos, ela enxugou os pés de Jesus. E os discípulos falaram, com certeza, Jesus não sabe quem é essa mulher que está enxugando os pés dele. Jesus foi explicar sobre a gratidão para ele. Porque aquela mulher se sentia uma nova mulher, se sentia feliz, se sentia cheia de esperança e expectativa, porque Jesus trouxe isso a ela. Porque Jesus não olhou ela como aquela que no passado pecou, mas Jesus olhou ela naquele momento, com aquele coração que se despojou de tudo que ela tinha, fisicamente, financeiramente falando, despejou nos pés de Jesus. Talvez ela se sentia mais merecedora, a pior
as pessoas. Mas Jesus olhou e recebeu aquela adoração. Porque aquela mulher tinha um coração agradecido, de gratidão a Deus. Que nós possamos ter esse coração grato. Irmãos, nada do que as pessoas fazem para nós e do que Deus faz para nós, a gente merece. Isso se chama graça de Deus. Favor não merecido. Por isso, se você ganhar uma balinha, seja grato. Amém? Então fiquem esses 5 princípios para nós. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, aprenda a gostar da sua própria companhia, se conhecer. Terceiro, libere perdão. Quarto, seja generoso. Quinto, seja grato. Hein? Vamos ficar de pé. Nesse momento a gente vai fazer uma oração. Gratidão. Ah, mas você não sabe tantos problemas que eu tenho vivido. Deixa eu falar, você está vivendo. Glória a Deus, a gente está vivendo. Não está sendo fácil. Irmãos, é bíblico. No mundo nós teremos grandes aflições. Estamos vivendo momentos de grandes aflições. Mas o próprio Jesus diz: tende bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer. Viva um dia de cada vez, com gratidão. Viva um dia de cada vez agradecendo ao Senhor pelo sol, pelo ar que você respira. Quantas pessoas nesse momento, irmãos, estão no hospital e não conseguem respirar. Estão à base de um aparelho. Quantos estão morrendo porque não tem um aparelho de oxigênio para respirar? E você, puxa o ar aí agora. Você está respirando e a gente não valoriza isso que Deus tem nos dado. Deus tem te poupado. Deus está conosco. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada. Deus não vai deixar faltar nada na sua despensa. Deus não vai deixar faltar nada na sua família. Deus vai enviar aquilo que você precisa. Se você amar ao Senhor de todo o coração e guardar a sua palavra e confiar nele e se entregar a ele. Não desista. Não olhe para baixo, não se desespere, não entregue os pontos. Olhe para o Senhor. E olhe com gratidão pela vida que Ele te deu. Porque Ele sabia que você e eu enfrentaríamos esse momento que estamos vivendo hoje. E Ele viu em mim e em você algo que as pessoas não veem. Pelo contrário, talvez as pessoas nos desprezam, mas Jesus te olha e fala: você, meu filho, minha filha, que eu amo e que eu não abro mão de você. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Pai, te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradeço pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, nos perdoa pela forma como estamos lidando com a vida, despretensiosamente, desorganizadamente. Muitas vezes nós não temos priorizado o Senhor na nossa vida. Às vezes nós olhamos para o Senhor com um olhar religioso, mas não olhamos ao Senhor como um Pai que nos ama de fato. Nos ensina, Senhor, a termos um coração generosos. Nos ensina, Senhor, a nos conhecermos, para que nós possamos ajudar os outros também. Nos ensina, Senhor, a liberarmos perdão, Pai.
Porque na nossa força nós não conseguimos, mas no Senhor nós conseguimos. Nos ensina, Senhor, a termos esse coração como o Senhor quer. Um coração de gratidão, um coração quebrantado e contrito, que a tua palavra diz, o qual o Senhor não desprezará. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos por cada família, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Seja alcançado pelo Senhor, seja alcançado pelo teu toque, seja alcançado pela tua presença. Em nome de Jesus.